Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje é dia de celebrar uma das coisas que eu mais amo, o cinema brasileiro. Sim, aquele que muita gente adora falar mal, mas que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais ricos, criativos e apaixonantes do mundo. E como dia 19 de junho, que eu espero que seja a data que eu esteja postando esse vídeo, é o dia do cinema brasileiro, eu preparei esse especial que vai ser uma verdadeira viagem por tudo que esse cinema já viveu, com história, crítica, opinião, paixão e até um desabafo ou outro de alguns outros filmes, porque nem tudo são flores, principalmente quando se fala de cinema brasileiro. Mas é bom ressaltar que existe muita coisa boa, muita coisa boa. Então se ajeita aí, pega uma pipoca e bora comigo. Os 100 primeiros anos do cinema brasileiro. Bom, tudo começou lá atrás, em 1896, quando o cinema chegou ao Brasil. As primeiras exibições rolaram no Rio de Janeiro e não demorou muito para o Brasil começar a produzir suas próprias imagens. Afonso Segreto foi um dos primeiros a registrar imagens em movimentos aqui. E a partir dali, o cinema começou a ganhar corpo. Nos anos 30, vieram as chanchadas com a Atlântida, com muito humor e música. Anos depois, a Cinédia e a Veracruz buscaram um cinema mais sério, com uma pegada mais inspirada no cinema europeu e hollywoodiano. Mas foi nos anos 60 que veio uma virada, o cinema novo, com nomes como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues, que traziam um cinema mais político, poético e que colocavam um dedo na ferida mesmo. Que são eles, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Os Fuzis, de Rui Guerra, ambos de 1963. Essa é a trindade central da primeira fase do cinema novo. Na década de 70, com a ditadura militar, a coisa apertou por causa das censuras, mas também surgiu movimentos como a Boca de Lixo em São Paulo e a Pornos Chanchadas, que fazia muito sucesso popular. Nos anos 90, depois da crise violenta e a censura, enfim, o cinema voltou com força, a chamada retomada. Trouxe filmes como Carlota Joaquina, O Quadrilho e Central do Brasil, que nos realocaram no radar internacional. E aí chega naquela parte boa, né? Que eu mais amo, os clássicos. Aqueles filmes que conquistaram a crítica, prêmios e até o coração do público, e óbvio o meu também, né? Então aqui tá os 20 filmes mais aclamados do Brasil. Primeiro, O Pagador de Promessas, com direção de Anselmo Duarte. O Pagador de Promessas conta a história de Zé do Burro, que faz uma promessa após seu burro adoecer e tenta cumpri-la carregando uma cruz até a Igreja Católica, mas acaba enfrentando a intolerância religiosa. Esse filme ele chegou a ganhar o Palma de Ouro em Cannes e foi indicado ao Oscar, e tem como ver ele no Globoplay. 2. Ainda Estou Aqui, 2024. Com direção de Walter Salles, eu acho que Ainda Estou Aqui poupa de explicações. A Eunice, a esposa do ex-deputado Rubens Paiva, busca respostas após seu desaparecimento durante a ditadura militar. Bom, os destaques, ele tem o Globo de Ouro e o Oscar e fez um sucesso internacional gigantesco, e tem como ver ele no Globoplay. Macunaíma, 1969, com direção de Joaquim Pedro de Andrade. A sinopse é um anti-herói que muda de cor e vai à cidade grande, enfrentando absurdos do Brasil. Ele é baseado em Mário de Andrade, mistura crítica e uma fantasia, e tem como ver ele no Globoplay. 4. Central do Brasil, 1999. Com direção de Walter Salles, a sinopse é: Dora ajudou um garoto, Josué, a encontrar seu pai após a morte da sua mãe. Destaques: 2 indicações ao Oscar e a Fernanda Montenegro sendo aclamada e indo até o Oscar. Meu, é uma cena linda, E tem como ver na Netflix e no Globoplay, eu indico demais. 5. Tropa de Elite, 2007. Com direção de José Padilha, a história conta sobre o Capitão Nascimento, que tenta conciliar combate ao crime com dilemas éticos do BOPE. Ele ganhou uma continuação e foi um sucesso popular, provavelmente um dos filmes mais populares do Brasil. E tem como ver ele na Netflix, no Globoplay, na Max e na Prime Video. Esse filme eu recomendo demais e é um dos meus favoritos brasileiros também. 6. O Som ao Redor, 2012. Com direção de Kleber Mendonça Filho, a história conta a vizinhança em Recife que muda com a chegada de seguranças particulares. Seus destaques é uma crítica social urbana e sonora sofisticada, onde vê na Netflix.
7. O Bandido da Luz Vermelha, 1968. Esse daqui também é outro que eu vi, que eu gostei bastante, com direção de Rogério Sganzella. A história conta a releitura pop e crítica da vida de um criminoso real. Esse filme é realmente bom, é legal de se ver e é um dos clássicos. Ele tem um marco no cinema marginal brasileiro muito importante e marca a nossa história também. Tem como ver ele na MUBI, mas também tem como ver ele de graça no YouTube. 8. Vidas Secas, 1963. Com direção de Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas é com certeza um marco histórico, cultural aqui no Brasil. O filme conta da família que tenta sobreviver à seca do sertão com uma cadela chamada Baleia, uma das cadelas mais famosas da cultura brasileira. E esse filme é uma adaptação fiel ao livro do mesmo nome, Vidas Secas. E tem como ver ele no Globoplay e eu indico demais que vocês vejam ou leiam um livro pelo menos. 9. O Alto da Compadecida, 2000. Com direção de Guel Arraes, o filme conta sobre Chicó e João Grilo que vivem aventuras no sertão, misturando muito humor e uma crítica social, e é um filme muito bonito e muito engraçado. Eu ri muito vendo esse filme. Ele é um clássico muito querido aqui no Brasil, é um dos mais indicados quando se fala de filmes brasileiros para se ver. Ele mistura teatro com religião e comédia, é uma coisa muito linda esse filme. E tem como ver ele na Globoplay. 10. Cidade de Deus, 2002. É o meu favorito. Com direção de Fernando Meirelles, Buscapé narra a ascensão da criminalidade na favela onde cresceu. E esse filme aqui, ele é bem pesado, tá? Eu assisti, ele é literalmente o meu filme favorito brasileiro. E ele é bem pesado mesmo, só que eu indico demais porque... mano, que filme bom, que esse filme aqui é pra te marcar pra sempre aqui e dá um orgulho do Brasil ver esse filme. É um filme incrível, só assistam. Ele ganhou 4 indicações ao Oscar e ele é aclamado no mundo todo. Se eu não me engano, teve até gringos críticos, né, indo no cinema vendo esse filme, saíram vomitando e falaram assim: não, essa realidade não existe, não sei o que, sendo que a Cidade de Deus só retrata a realidade do Brasil como ela realmente é. E tem como ver na Netflix e no Globoplay, eu indico muito que vocês vejam. 11. Cabra Marcado para Morrer, 1984. Com direção de Eduardo Coutinho, a sinopse conta: documentário sobre líder camponês morto e a repressão à sua história. Ele é um símbolo do cinema político brasileiro e tem como ver ele no Globoplay. 12º, Que Horas Ela Volta, 2015. Com direção de Ana Mularetti, a história conta de uma empregada que tem uma relação abalada com os patrões após a chegada de sua filha. E esse filme ele traz uma crítica muito boa a classes sociais e ele foi premiado internacionalmente também. É um filme muito bom pra se ver e eu acredito que também seja um dos mais famosos que passou direto na TV. Enfim, todo mundo conhece esse filme e ele é muito bom. Que Horas Ela Volta eu indico super, eu vi também. E tem na Netflix. 13º, O Que É Isso, Companheiro, 1997. Com direção de Bruno Barreto, a sinopse conta: jovens militares sequestraram embaixador americano na ditadura. Destaque: ele foi indicado ao Oscar e ele é inspirado no livro de Fernando Gabeira. E infelizmente eu não achei onde ver, mas talvez se procurar no YouTube você consiga achar. 14º, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964. Esse eu vi e, meu Deus, esse filme é genial. Principalmente pra época dele. Mano, ele é genial. Ele mistura ficção científica com... Ele é uma mistura de tudo. Ficção científica com o sertão, com... Mano, é muita coisa, muita coisa. Com direção de Glauber Rocha, a sinopse conta: o homem foge após matar o coronel e segue líderes religiosos e cangaceiros. Ele é um ícone do cinema novo, ele é muito importante, eu recomendo muito que vocês vejam, para vocês conhecerem que é uma experiência única, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E tem como ver ele na Globoplay. 15º, Bicho de 7 Cabeças, 2001. Com direção de Laís Bondaschi, a sinopse conta sobre um jovem que ele é internado à força em um manicômio e ele sofre abusos e injustiças. E, esse filme é realmente muito bom. E foi um dos primeiros que eu vi brasileiro que me fez entrar e começar a ver. E eu vou falar dele daqui a pouquinho também. E ele tem uma parte que a história dele é real e ele denuncia sobre o sistema psiquiátrico e abusivo. E tem como ver ele na Netflix, eu recomendo demais. 16º, Limite, 1931. Com a direção de Mário Peixoto, a sinopse conta: 3 pessoas à deriva em um barco refletem sobre a vida, sem diálogos. Destaques: ele é um dos filmes mais cultuados do cinema experimental brasileiro e tem como ver ele no YouTube gratuitamente. 17º, Estômago, 2007. Esse daqui também é um dos meus favoritos, eu recomendo muito que vocês vejam. Com a direção de Marco Jorge, a sinopse conta de um nordestino ascendente na sociedade ao descobrir seu talento para cozinhar. E traz umas metáforas sociais fortes e também tem um final surpreendente. E
tem como ver ele na Globoplay. E eu acho que também no YouTube de graça, mas eu não tenho certeza. 18º, Carandiru, 2003. Com direção de Hector Babenco, a sinopse conta: mostra o massacre de 1992 na penitenciária de São Paulo sobre a ótica do médico da prisão. Ele é baseado no livro de Drauzio Varela e tem como ver ele na Netflix e no Globoplay. Eu recomendo muito que vocês vejam, por mais que ele seja um dos filmes mais pesados que a gente tenha. 19º, Bacurau, 2019. E agora, continuando nessa leva de filmes pesados, eu assisti Bacurau, eu recomendo muito que vocês vejam. Ele é um filme pesado, ele é um filme que faz você refletir. E, inclusive, esse daqui foi um dos que eu mais refleti, assim, quando eu vi, porque eu vi em sala de aula, tava estudando esse filme. Esse filme me pegou muito, eu recomendo demais que vocês vejam, por mais que ele seja um pouco pesado, ele é muito bom. Com a direção de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorlenes. A sinopse conta sobre uma cidade que simplesmente desaparece do mapa e passa a ser atacada por forasteiros, e agora Bacurau deve revidar. Destaques: misturam faroeste com ficção política, e ele foi premiado no Cannes, e tem como ver ele no Globoplay. 20º, Peixote, A Lei do Mais Fraco, 1980. Com direção de Hector Babenco, a sinopse conta de meninos em reformatórios enfrentando abusos e a sobrevivência nas ruas. Ele traz uma crítica muito grande à infância abandonada e à repressão e os abusos, e tem como ver ele na Netflix e no Globoplay, e também é bem pesado esse filme aqui. Cada um desses filmes representa um momento, uma dor, uma beleza do nosso país. Uns falam da violência, outros falam do amor, da fé, da desigualdade, de sonhos, e tudo tem uma identidade muito brasileira, que deixa o filme muito melhor pra gente e muito mais confortável também de se assistir. Bom, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, que isso me ajuda demais. E se você também ama o cinema nacional ou quer conhecer mais, por favor, me ajuda aqui, comenta aqui embaixo qual é o seu filme brasileiro favorito, que eu vou adorar responder todos vocês e vai me ajudar demais, e quem sabe também eu não faço um outro vídeo sobre eles. E claro, compartilhe esse vídeo aqui com quem também ama filme nacional, ou também aquele seu amigo que acha que só tem filme bom lá fora, e vamos mudar essa ideia juntos. Minha relação com o cinema brasileiro. Bom, eu cresci vendo alguns filmes nacionais meio que aleatórios, geralmente era mais voltado pra comédia, mas foi só depois que eu me apaixonei de verdade, e tudo começou com Cidade de Deus. Pelo menos essa paixão toda começou lá, mas o que realmente começou é um que eu vou falar com mais carinho daqui a pouco. E voltando pra Cidade de Deus, cara, que filme, que eu pariu, direção absurda, atuações impecáveis, roteiro muito bom, aquilo ali não perde pra nenhum filme gringo. Aí depois eu fui vendo Que Horas Ela Volta, Bingo, que eu recomendo demais, por favor vejam Bingo, ele é muito bom. Também tem Central do Brasil, Tropa de Elite, e quanto mais eu via, mais eu me perguntava como é que tem gente que diz que o cinema brasileiro é ruim, principalmente depois de eu ter visto o Espetacular, que é Ainda Estou Aqui, e o pior foi ver uma colega de classe falar pra professora, abre aspas, Pro, Ainda Estou Aqui é sobre o quê? É que eu não vou ver filme brasileiro porque é tudo ruim, fecha aspas. Meu Deus do céu, cara, essa parte aqui dói muito. Sendo sincero, a gente tem muita bomba, até mais do que acertos. Filmes como Partiu América e outro que eu vou falar daqui a pouquinho, eles são realmente ruins, mas eu acho que não tem como a gente se prender a esses filmes ruins quando se tem tantos filmes bons quanto esses que eu disse. Inclusive, se for comparar com a tão amada Hollywood, que eu pariu, é merda atrás de merda até eles soltarem um único bom. A diferença daqui pra lá é que a condição de fazer um filme com mais frequência é bem maior e também tem um nome maior na indústria. Mas a gente precisa falar do elefante da sala, pra mim, que é o pior filme que eu já vi na minha vida. Foi um filme nacional. E sim, eu estou falando de Mamonas Assassinas. Mano, desculpa quem gostou desse filme, o que eu espero que seja ninguém, mas, mano, esse filme é uma aula de como não fazer um filme. O roteiro é fraco, atuações é péssima, direção ruim, é um desperdício do potencial da história da banda. E eles conseguiram me causar a pior coisa que uma cinebiografia pode causar. Eu olho pra porra da logo do Mamonas Assassinas e uma banda que eu amo e que eu tenho muito carinho, e a primeira coisa que vem à mente é o Dinho de peruca cantando Sabão Cracrá no banheiro, em uma das cenas mais estúpidas que eu já vi. Esse filme é uma abominação e é um desrespeito com uma banda tão respeitada e amada que é Mamonas. E é sério, é uma coisa surreal. É difícil ver um filme que tenha me deixado tão bravo quanto esse, porque mexe com figuras reais que existiram e figuras amadas. Ai, mas enfim, esse ódio todo talvez fique para um outro vídeo especial só pra essa abominação da natureza. Mas o que eu quero trazer aqui, do mesmo jeito que eu amo o cinema nacional, eu abomino diversos tipos de projetos como esse de Mamonas. E o que mais me entristece é ver que essas obras idiotas
idiotas e sem respeito nenhum, elas acabam tomando conta do nome cinema brasileiro e fazem as pessoas se afastarem de nomes como Cidade de Deus, Bacurau e muitos outros títulos importantes para nossa história cinematográfica só por medo de achar que é ruim, porque tem aqueles filmes idiotas. Então meu objetivo com esse vídeo é trazer esses títulos para as pessoas que não conhecem, tentar entrar de cabeça nesse mundo que é simplesmente incrível, afinal você nunca vai assistir a um filme de estrangeiro e vai se sentir tão em casa literalmente quanto um filme nacional consegue fazer. E é uma sensação como nenhuma outra consegue e um orgulho gigantesco ao ver obras como Homem com H, Ainda Estou Aqui e Cidade de Deus. Bom, agora eu vou falar do principal elemento para eu ter começado a ver filmes nacionais. Tem alguém que me ajudou muito com essa paixão de filme nacional minha, que foi a minha namorada. Foi ela que me incentivou a ver filmes brasileiros, ela me apresentou várias pérolas e um dos filmes favoritos dela é Bicho de Sete Cabeças. Inclusive eu até pedi pra ela gravar um áudio falando o que ela acha do filme, o que significa pra ela, então ouve aí. O filme O Bicho de Sete Cabeças é um filme nacional que com certeza tá no meu coraçãozinho muito bem guardado, por simplesmente eu considerar um dos filmes nacionais mais bem trabalhados que eu já vi. Principalmente, né, pelo destaque dos cenários reais. Eles trazem manicômios reais e contribuem muito mais para a autenticidade do filme. Tudo dentro de um filme, para ele ficar perfeito, tem que andar tudo em ordem. Seja o design, a trilha sonora, né, ou seja, as músicas, as atuações e tudo nesse filme trabalha muito bem, tudo é muito bem ordenado. Esse filme aqui, ele traz sobre a luta manicomial. Então teve um tempo, né, aqui na história do Brasil, em que as pessoas elas eram internadas em instituições psiquiátricas, ou seja, manicômios, de forma injusta, né, apenas por serem diferentes, ou até mesmo pais que não sabiam lidar com seus filhos rebeldes, ou simplesmente só queriam abandoná-los, acabavam colocando eles dentro de um manicômio. E é o que acontece com o Neto, né, que é o personagem principal interpretado pelo Santoro, Rodrigo Santoro, em que ele é colocado dentro de um manicômio e recebe tratamento que nem mesmo é prescrito pra ele, então ele só toma remédio e fica lá vivendo com os outros habitantes do lugar em situações assim completamente desumanas. Mas, obviamente, um dos pontos chaves do filme é, com certeza, como é construída a relação familiar, né, da família do Neto, que é o que causa um dos maiores conflitos do filme. E, gente, eu não posso deixar de falar da entrega perfeita, mais uma vez, do Rodrigo Santoro e de todos os personagens, né, de todos os atores, na verdade, que é o que torna o filme ainda mais impactante e realista. Então, assim, pra mim, Bicho de Sete Cabeças é uma obra completa. Tudo funciona nela, tudo funciona. Atuação, música, tudo se complementa de uma maneira muito linda e é o que faz eu amar muito mais esse filme e colocar ele como um dos meus favoritos de toda a minha vida. Bom, e é isso, o cinema brasileiro ele toca, ele conversa com a gente, com nossas dores e esperanças, e o filme como esse mostra o quanto nossa arte é forte, necessária. Desde Ainda Estou Aqui, que trata de assuntos reais e importantíssimos para nossa sociedade, que eles nunca devem ser esquecidos, aquilo é literalmente a nossa história, que foi manchada de sangue e acontecimentos como esses nunca devem ser esquecidos, e foi eternizado em um dos melhores filmes brasileiros que a gente tem. Além de outros filmes como Aquários e Que Horas Ela Volta, que já retrata outros problemas, até mais pessoais, enfim, de uma forma ou de outra é bem difícil que pelo menos uma parte de você não se identifique com algo em algum filme nacional por aí, afinal é a nossa história sendo contada ali. Agora, como dito, eu vou falar do filme que definitivamente acendeu a chama de amar o cinema nacional. Minha Mãe é uma Peça, uma trilogia de filmes de comédia contando uma história de uma mãe brasileira extremamente caricata e engraçada, sendo atuada pelo brilhante e tão amado Paulo Gustavo, que infelizmente foi uma das grandes perdas durante a pandemia. Ele acabou falecendo por conta do Covid e diversas pessoas do Brasil todo ficaram extremamente chateadas com uma figura tão importante, tão amada, vindo a óbito por conta do Covid. Mas ele com certeza será uma figura eterna e pra mim ele sempre ficará marcado como Minha Mãe é uma Peça. Afinal, aquilo foi uma parte da minha infância. Eu nem consigo contar nos dedos quantas vezes eu devo ter visto esses filmes. Inclusive, se eu não me engano, o terceiro filme foi uma das maiores bilheterias do Brasil. Bom, enfim, esse filme é espetacular e não teria como não ter espaço pra ele aqui nesse vídeo. Hoje a gente
vive um momento interessante, tem muita produção boa rolando. Um dos filmes que eu tô mais curioso pra ver agora é O Agente Secreto, que promete ser um suspense nacional com uma pegada de ação, algo raro por aqui e muito bem-vindo. E agora, falando de Oscar, o Brasil já pisou algumas vezes nesse evento tão importantíssimo para o cinema, com nomes como O Pagador de Promessas, que venceu em Cannes, O Quadrilho, Central do Brasil, O Beijo da Mulher-Aranha, com uma direção gringa, mas baseado no livro daqui. Também, claro, um que eu nem preciso comentar, Ainda Estou Aqui dominou o último Oscar, além de trazer a segunda atriz a ser indicada ao Oscar e curiosamente sendo a dupla com a primeira atriz, afinal são mãe e filhas, que é a Fernanda Montenegro e a Torres, e também ser o primeiro filme nacional a ser indicado à categoria de melhor filme e também ganhar o Oscar de melhor filme internacional, causando um maior orgulho aqui no Brasil e tendo até um clima de Copa do Mundo. Bom, pra fechar, eu só quero dizer, eu amo o cinema brasileiro, amo com muita força, porque ele me representa, ele me emociona, me desafia, porque ele mostra nosso povo, ele mostra nossas ruas, as nossas vidas, ele mostra tudo da gente. E se você ainda torce o nariz, dá uma chance. Escolhe um filme dessa lista aqui que eu deixei e, mano, só se surpreenda, porque quando o cinema brasileiro é bom, ele é muito bom, e ele é bom de verdade. Bom, feliz dia do cinema brasileiro pra todo mundo, até o próximo vídeo e viva o cinema nacional.